Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, hoje é real, oficial, nós vamos terminar de falar da República Liberal, tá? Nesse vídeo a gente vai falar como que aconteceu o governo do João Goulart e como que ele acaba no golpe militar de 1964. Então, a gente terminou o vídeo passado falando que o Jânio Quadros ele renuncia enquanto o João Goulart tá lá na China. Que China é essa? Né? Tinha rolado a Revolução Chinesa. O governo da China ele está alinhado ao comunismo. E isso gera, logo de cara, uma revolta dos políticos, né? Uma reação muito forte dos políticos brasileiros. Como assim o nosso presidente está lá na China? Né? Eles eram contra esse alinhamento do Brasil com a União Soviética e a favor do alinhamento aos Estados Unidos, ao capitalismo. Então, principalmente os opositores do Exército e da UDN vão logo a tomar essa atitude anticomunista e impedir que o João Goulart assuma a presidência, né, que estava vaga. No lugar dele, quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados, o Ranieri Mazzilli. E o Ranieri Mazzilli vai ter esse papel aí nesse período que vai acabar com o golpe. Então, a solução aí foi implementar um regime parlamentarista, em que quem governa, vamos lembrar, não é o presidente, e sim o primeiro-ministro, o líder do Congresso Nacional. Então, eles prometem fazer um plebiscito em que os brasileiros poderiam escolher entre seguir um regime presidencialista ou um regime parlamentarista, marcado para 1965. Esse plebiscito marcado, a gente fica vivendo sobre um regime parlamentarista por algum tempo. Quem é nomeado o primeiro-ministro é o Tancredo Neves. Tancredo Neves, que vai também ser um personagem que a gente vai continuar falando até lá o final da ditadura, tá bom? Então, o Tancredo Neves assume e o Jango popularmente chamado, né, Jango, o João Goulart, ele é nomeado presidente, mas com poderes limitados. Quem governa realmente, quem é feito para governar realmente é o primeiro-ministro Tancredo Neves. Essa situação aí gera bastante tensão social e política. O Brasil está dividido entre seguir o presidencialismo, o parlamentarismo, seguir o Tancredo Neves ou o João Goulart. E nesse turbilhão, a única solução para diminuir essa tensão é adiantar esse plebiscito. Então, ele não acontece em 1965, como prometido, e sim em 1963. Nesse plebiscito, a população brasileira escolhe o regime presidencialista. Então, o presidencialismo que a gente vive hoje, que está lá na nossa Constituição pós-ditadura, ele passou por essa aprovação popular mesmo antes do regime ser fechado. Então, a gente escolheu estar participando de um regime republicano, presidencialista e não parlamentarista, onde quem governa é o primeiro-ministro. Então, nessa situação aí, o presidencialismo é escolhido e o João Goulart começa realmente o seu governo. O seu ministro da Economia, o Celso Furtado, faz o Plano Trienal. E o Plano Trienal foi uma medida econômica que deu muito certo. Ela vai tentar controlar a inflação sem diminuir os investimentos para o crescimento do Brasil, sem a austeridade, como o Jânio Quadros, por exemplo, tinha feito. E isso faz com que o Brasil consiga melhorar a sua situação econômica. Isso vai gerar um efeito muito forte no governo e nos resultados que se esperava aí do João Goulart. Então, no meio disso tudo, começa intensos conflitos, principalmente no campo. Lembrando que nessa época a população brasileira está migrando muito para as cidades, está rolando o êxodo rural. As pessoas estão saindo do campo, indo morar nas cidades, procurando os novos empregos que eram proporcionados pelas indústrias e fugindo da ausência de legislação trabalhista que reinava no campo.
Então, na cidade a gente tem legislação trabalhista, aquela lá criada pelo Getúlio Vargas. Já no campo, a gente não conta com essa legislação. Então, surge aí, no meio dessa tensão toda, as ligas camponesas, liderada pelo Julião. As ligas camponesas, elas vão pedir reforma agrária, elas vão pedir para que se mexa numa questão sempre muito sensível no Brasil, que foi a concentração de terras, concentração fundiária. A gente sempre, desde lá de colônia, a gente sempre teve grandes latifúndios. E esses latifundiários, os grandes proprietários rurais, não querem de qualquer forma abrir mão desse seu patrimônio, mesmo que essas terras sejam improdutivas. Então as ligas camponesas, elas não estão defendendo a desapropriação total, a estatização de todas as terras. Elas estão querendo que as terras improdutivas, aquelas terras onde nada é produzido, sejam direcionadas para pequenos produtores, pequenas famílias que vivem da agricultura familiar. Claro que falou em reforma agrária, as pessoas já regalam o olho e lembram de comunismo. Ela é uma pauta comunista, considerada por muitos assim. Então, essa situação vai fazer com que o golpe fique cada vez mais iminente, o governo do João Goulart fique cada vez mais impossível. No meio disso tudo, o João Goulart, sem apoio do Congresso, lembrando que era um Congresso alinhado lá dos Estados Unidos, ele propõe as reformas de base. E as reformas de base propunham, por exemplo, reforma agrária, reforma urbana, uma reforma política, fiscal. A ideia das reformas de base não é implementar o comunismo no Brasil, e sim criar um governo mais democrático, mais aberto, mais participativo. Essas pautas vão propor uma verdadeira mudança, uma mudança profunda nas estruturas econômicas, políticas do Brasil. Óbvio que essas propostas tinham que ser passadas pela Câmara, pelo Congresso, e lá o João Goulart vai ser extremamente acusado de ser um partidário comunista, de tentar fazer as reformas de base para tentar implementar o comunismo no Brasil, coisa que não era a realidade. O João Goulart, ele foi, por exemplo, um dos primeiros governantes que começou a arrendar terras lá para os colonos do Rio Grande do Sul e do Paraná para vir aqui para o Mato Grosso para começar a ocupar essas terras e começar as plantações de grandes produtos para agroexportação, como a soja. Então é no governo do João Goulart, por exemplo, que esse ciclo começa, que esse novo ciclo de povoamento do Mato Grosso começa. Então, no meio disso tudo, o João Goulart, sem apoio do Congresso, decide usar decretos presidenciais para governar e implementar as reformas de base, mexendo, por exemplo, no valor do salário mínimo. Ele faz um comício na Central do Brasil, onde mais de 150 mil pessoas se reúnem, e lá ele fala sobre a reforma agrária, ele fala sobre o aumento do salário mínimo. E isso faz com que os setores conservadores da sociedade reajam rapidamente. Então a gente tem esse grande comício no Central do Brasil, e a esse comício se segue a famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, um movimento dos setores conservadores, da classe média conservadora e alta, dos grandes latifundiários, que pedem que o anticomunismo seja uma pauta presente no governo, que o comunismo não tenha chance no Brasil. Essas medidas são consideradas muito populares e essa marcha pedem para que elas sejam abolidas. Então, nesse cenário de disputas internas e externas, de polarização e os efeitos que elas vão ter no Brasil, a gente tem
o golpe no dia 1º de abril, em que os setores militares cercam o palácio e tomam a presidência à força do João Goulart, presidente legitimamente eleito, né, que tinha assumido graças à renúncia do Jânio Quadros. Por isso que é chamado de golpe. Tá? O golpe teve apoio da camada média da população, teve participação de membros civis que não eram do exército, mas nessa união, né, algumas pessoas falam em golpe cívico-militar, a gente tem agora o começo de um regime de exceção, em que o Brasil vai passar por uma longa fase sem eleições, sem participação popular, com censura à imprensa, coisas aí que a gente vai falar bem direitinho nas cenas dos próximos capítulos. Tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês entendam bem essa transição aí da República Liberal para a ditadura militar, porque são esses traumas, são esses processos que vão marcar até hoje as decisões políticas que são feitas no Brasil. Hoje, por exemplo, ainda há uma disputa entre as denominações regime ou ditadura. Algumas pessoas não aceitam chamar a ditadura de ditadura, falando que havia presidentes sucedendo o poder, mas na realidade foi um regime fechado e autoritário. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse regime nos nossos próximos vídeos, então fiquem atentos, não deixem de copiar, não deixem de comentar aqui embaixo e a gente se vê logo mais, beleza? Até já!